A continuação de Homem-Aranha no Aranhaverso, filme animado de 2018, está prevista para ser lançada semana que vem nos cinemas aqui no Brasil. E é bastante interessante falar sobre a importância do filme para o ícone da cultura pop norte-americana conhecido como Homem-Aranha. A principal característica que diferencia a animação dos filmes live action com Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland no universo cinematográfico Marvel é a obra ser pensada menos como uma adaptação de uma história original dos quadrinhos e mais como uma homenagem tanto ao Cabeça de Teia quanto à própria arte dos quadrinhos. Todo o traçado da animação, mesmo sendo um desenho 3D computadorizado, faz constantemente referências a elementos gráficos típicos das HQs, a exemplo dos balões de fala nos momentos de ansiedade de Miles Morales descobrindo seus novos superpoderes de aranha e dos efeitos de transição de página em cenas mais cômicas e descontraídas do filme. Os quadrinhos e consequentemente a origem dos super-heróis nas primeiras histórias nas revistas foi algo que, com a popularização das adaptações live action no cinema, se tornaram algo considerado obsoleto e pouco acessível para o público das telonas, já que obviamente o cinema é um mercado infinitamente maior e mais lucrativo que o mercado editorial de livros e HQs. Não sendo estranho o fato de que esses filmes possam ser vistos como histórias originais, sem pensar se tratar de um produto adaptado de outra mídia, e que também esse público não tenha tido nenhum ou pouco contato com quadrinhos. Porém, Homem-Aranha no Aranhaverso tem exatamente esse objetivo de fazer o público relembrar a origem do personagem nas revistas clássicas. Tanto é que o próprio filme já se inicia com Peter Parker do universo de Miles Morales, contando breve e resumidamente sua história como aracnídeo, sem fazer nenhum tipo de detalhamento, já considerando que o público conhece sua trajetória. E ao mesmo tempo que o filme é uma homenagem ao Homem-Aranha como um grande ícone da cultura pop, ele também é uma espécie de renovação desse ícone, já que além do fato de que agora o foco é Miles Morales, o clássico Peter Parker é mostrado como uma figura ultrapassada, seja o herói que morreu bravamente em batalha no universo de Miles, seja essa figura acabada e envelhecida que veio do multiverso alternativo, ambos apontados como referência e como inspiração ao jovem do Brooklyn. Mas vamos entender agora qual o legado que Miles Morales deve carregar nas costas como novo Homem-Aranha. Muitas pesquisas de popularidade apontam o Homem-Aranha como o super-herói mais popular de todos os tempos, ou pelo menos entre o top 3 da lista. Poderíamos achar estranho o fato de que um adolescente introvertido e antissocial possa ser mais popular que heróis como Super-Homem e Capitão América, que foram projetados para serem ideais de perfeição humana, mas é justamente esse o motivo dele ser tão querido pelo público. O Homem-Aranha é essencialmente um personagem humanizado e identificável. Alguém que, por mais que tenha poderes e habilidades sobrenaturais, possui dilemas e problemas da vida real. As típicas dificuldades que Peter Parker enfrenta em suas histórias, como a conciliação entre a vida de super-herói com as vidas de estudante, de repórter profissional e principalmente com sua vida amorosa com Mary Jane, além das dificuldades financeiras e o luto constante com a morte do tio Ben, são problemas que qualquer ser humano pode possuir. Problemas que são muito mais ligados à natureza humana do que salvar o planeta de uma ameaça alienígena ou representar o patriotismo norte-americano no combate ao nazismo na Segunda Guerra Mundial. A premissa original do Homem-Aranha na década de 60, época onde foi criado por Stan Lee e Steve Ditko, foi criar uma maior representatividade do jovem e do adolescente nas histórias de super-herói, já que o Robin, que era a maior referência do jovem neste universo, nada mais era do que um mero ajudante do Batman, não tendo de fato um papel de destaque e protagonismo nas primeiras histórias do morcego, sendo completamente o oposto do herói ideal, do super-herói com super força, velocidade, que representasse o que o ser humano compreende por ideais como perfeição e patriotismo, algo mais próximo de um modelo propagandista do que um personagem que represente o indivíduo humano. O Homem-Aranha é, antes de qualquer coisa, a representação do lado humanizado da identidade humana. Um personagem que aborda a dor, o sofrimento e o deslocamento do jovem frente a um mundo que ele sente não pertencer.
O sentido da existência do personagem é muito mais ligado a essa representatividade do sofrimento e da angústia humana, e menos a esse modelo perfeccionista de um salvador da humanidade que outros heróis como Super-Homem e Batman carregam, mesmo que o Cabeça de Teia não deixe de combater o crime como esses. E é importante destacar que essa representatividade contém um caráter majoritariamente coletivo, já que o Homem-Aranha, além de possuir um laço extremamente forte com a cidade de Nova York, algo quase como um símbolo ambulante da cidade, está carregando nas costas as angústias e sofrimentos de multidões inteiras. O Peter Parker adulto com problemas financeiros, destruído emocionalmente pelas crises do relacionamento com Mary Jane, igual esse que serviu como mentor a Miles Morales, é o espelho de uma geração inteira de adultos que passam exatamente pelos mesmos problemas. Da mesma forma que o Peter Parker adolescente com problemas de timidez, introversão e paixões amorosas não correspondidas é o espelho de jovens adolescentes com os mesmos dilemas. Exatamente por causa do identitarismo em volta da figura do Cabeça de Teia, que cenas como o Homem-Aranha de Tobey Maguire sendo carregado pela multidão no vagão de trem no filme de 2002 e a multidão usando adereços do Aracnídeo no funeral de Peter Parker já no Aranhaverso de 2018, são cenas com um profundo peso simbólico e emocional. E é exatamente por isso também que atribuir Miles Morales e o fato de agora existir um Homem-Aranha negro à eleição de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos em 2008 é uma ideia completamente estúpida e superficial, pois o desenvolvimento de Miles Morales é muito mais ligado à transmissão do legado do antigo Peter Parker como símbolo de representatividade juvenil do que algum tipo de representatividade negra na cultura pop, algo que é muito mais compatível a outros personagens como Pantera Negra, o Super Choque e a Riri Williams, a Coração de Ferro. Afinal, a transmissão desse legado não mudaria absolutamente em nada caso Miles fosse um descendente de alemão, um árabe ou sino-americano. A abordagem do multiverso e da ideia de que um único evento pode ter infinitas possibilidades e infinitas conclusões é a principal marca registrada da Marvel no seu universo cinematográfico, algo explorado através de narrativas não lineares que quase sempre não respeitam uma cronologia de passado, presente e futuro, nem mesmo uma união harmônica de inúmeras possibilidades que cruzam entre si. É notável o fato de que o Homem-Aranha foi de longe o personagem que mais se adaptou a esta abordagem do multiverso no cinema, não apenas nesse filme animado com Miles Morales, mas também no Homem-Aranha Sem Volta para Casa do ano passado, que une os 3 atores que interpretaram o personagem. Justamente pelo fato do Homem-Aranha ser menos um personagem de ideais e mais um personagem de possibilidades. E essa é uma característica que torna o Aracnídeo mais humanizado e identificável, e menos uma espécie de idealismo que existe em outros super-heróis mais antigos. Basicamente, todos os super-heróis da Marvel e DC desenvolvem um dos 2 tipos de habilidades. Ou se trata de um herói com poderes sobrenaturais como o Super-Homem, o Hulk e o Flash, ou se trata de um herói com um traço de personalidade que traz um destaque maior ao personagem, não raramente cobrindo o fato deste não ter um superpoder, como a incrível inteligência do Tony Stark ou o forte instinto de liderança do Nick Fury do Pantera Negra, por exemplo. O Peter Parker, porém, dificilmente poderia se encaixar em um dos 2 grupos. Ele não tem a mesma inteligência e raciocínio lógico que um Tony Stark ou Bruce Wayne da vida, e mesmo que possua um superpoder, não é absolutamente nada comparado com tudo que o Super-Homem pode fazer. Basicamente, colocando personalidade e poderes na balança, o Homem-Aranha é o herói mais próximo de uma pessoa comum na vida real. É um personagem de possibilidades porque as pessoas na vida real também são seres de possibilidade com infinitas escolhas e infinitos futuros. Exatamente por isso que o fato de existir o Homem-Aranha como detetive Norm, como colegial de anime ou como personagem do Looney Tunes não torna o personagem descaracterizado, pois a sua identidade como ícone cultural não está simplesmente em uma adolescente de Nova York vestindo uma máscara e uma roupa de aranha. Miles, a parte mais difícil disso é que não dá pra salvar todo mundo. O que o possibilita de ser tão adequado para a abordagem do multiverso é exatamente ser esse símbolo cultural que carrega dor e sofrimento na sua trajetória, já que essa dor e esse sofrimento, como acabou de mostrar essa cena do Aranhaverso, pode ser sentida, vivida e expressada de maneiras diferentes.
Afinal, o próprio filme mostra que Gwen Stacy, Penny Parker, Peter North e Peter Parker perderam pessoas com graus de parentesco diferentes e de formas diferentes. Nas histórias do Homem-Aranha, as consequências psicológicas dos problemas que Peter Parker enfrenta, o que inclui tanto o relacionamento com Mary Jane quanto a morte do tio Ben, representam um inimigo tão poderoso e de um grau de importância tão grande quanto qualquer vilão do Aracnídeo. E esse é um ponto bastante interessante quando vemos isso sendo trabalhado com Miles Morales. O Tyler Dunder, o protagonista de Clube da Luta de 99, já dizia que a guerra da geração atual é uma guerra espiritual, e não mais uma grande depressão como a de 1929 ou um conflito como a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra do Vietnã. O Miles Morales, ao contrário do Capitão América, que foi criado literalmente para combater nazistas, ou do próprio Peter Parker, que foi criado em plena Guerra Fria, vive em uma época cujos conflitos característicos são os conflitos internos da depressão e da ansiedade, da busca por novas identidades de sexo e de gênero e do mal-estar psicológico causado pela internet e pelas redes sociais. É nessa trilha que o jovem do Brooklyn deve traçar o seu próprio caminho. Afinal, o que o velho Peter Parker deixou para ele não foi parte de sua genética, nem mesmo o velho uniforme de Homem-Aranha, como se Miles Morales fosse meramente um herdeiro, mas o seu longo e grandioso legado de super-herói. Esse vídeo saiu completamente fora do esperado porque a minha intenção era lançá-lo no canal apenas em outubro, quando ia sair a continuação do filme nos cinemas antes da desgraçada da Sony adiar o lançamento. Mas isso não afeta em nada na qualidade e na intenção desse vídeo, por isso eu espero que vocês realmente tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.